Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Se você está chegando hoje por aqui, saiba que nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco. Nosso objetivo é informar, discutir fenômenos específicos da gestão e do mundo do trabalho. E se você é aluno de pós-graduação, faz mestrado e doutorado ou pretende fazer, você tem que ficar conosco. Hoje o nosso assunto é saúde mental na pós-graduação. Teremos aqui um conjunto, um grupo de pesquisadores nacionais e internacionais falando a respeito desse assunto. O primeiro é o professor Adriano Peixoto. Seja muito bem-vindo, professor Adriano, ao nosso podcast. Que prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, professora Evelyn. Uma grande alegria estar aqui com você. Eu já fiz um anúncio aí para quem está na pós-graduação ou para quem pretende entrar, que o nosso assunto é de interesse de todos, né? E um assunto meio que inédito. Mas eu queria que você primeiro, Adriano, apresentar o grupo de pesquisa, Horizontes, falasse um pouco dos objetivos e por que da gente estar produzindo um material voltado à saúde mental na pós-graduação. Tá. Bom, meu nome é Adriano Peixoto, eu sou psicólogo por formação, administrador, fiz mestrado em psicologia, mestrado em administração e doutorado em psicologia, né? E sou professor aqui do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia e um dos líderes do grupo de pesquisa Horizontes. O nosso grupo é um grupo interinstitucional formado por pesquisadores da Federal da Bahia, da Católica de Dom Bosco, a professora Evelyn é uma das líderes desse grupo, da Estadual de Feira de Santana e da Universidade Católica de Angola. Então, nós temos 3 linhas de pesquisas principais, enquanto grupo nós temos 3 focos de atuação. Um foco é essa transição, essa entrada no mundo do trabalho, a formação profissional e como as profissões estão se transformando na atualidade, principalmente em função das tecnologias. Um segundo foco é o estudo da inteligência artificial, seu impacto sobre a universidade e sobre as profissões, principalmente. E o terceiro aspecto, que é o aspecto que nos traz aqui, é o estudo da saúde mental na universidade. Então, nós começamos com essa temática antes da pandemia, estudando principalmente o impacto de estar na universidade na saúde mental do estudante de graduação. Partimos de uma série de provocações que a gente via sendo postadas, né? Na verdade, não eram provocações, eram notícias que a gente via postadas nas redes sociais, o tempo todo na mídia, a ideia de que estar na universidade afetava a saúde dos seus membros. Isso era muito forte entre os estudantes, e também tivemos alguns episódios de suicídio entre estudantes, que isso ficou algo muito visível, e começamos a estudar isso. Não da perspectiva, aí é interessante, não da perspectiva clínica, mas da perspectiva organizacional, né? Como membro dessa organização, como ser cidadão dessa organização, ou como essa organização afetava seus membros. E a partir daí nós tivemos pesquisa em universidade no Brasil, expandimos as nossas pesquisas para a universidade em Angola, na África, na parceria com o professor João Saveia, que é outro membro do grupo, e hoje estamos expandindo um pouco mais essa compreensão de como estar na universidade afeta a saúde mental de seus membros, com a pesquisa com o professor Aristeu Lopes no México, e estamos caminhando a mesma coisa no Peru. Então, temos pesquisa também incluindo saúde mental de professores em universidades públicas e privadas. Então, é mais ou menos isso que o grupo faz, e foi assim que a gente chegou no tema que nos traz hoje aqui,
que é justamente a saúde mental do estudante da pós-graduação. Então, em termos teóricos, é esse o percurso. Acho que você falou uma coisa que é fundamental, né? Esse grupo de pesquisa ele reúne um grupo de professores, pesquisadores de diferentes locais, mas que tem em comum a psicologia das organizações e do trabalho. E isso me gera uma curiosidade muito grande de saber de você, por que para a psicologia organizacional e do trabalho, a pós-graduação se torna um contexto interessante, vamos dizer assim, ou tão particular, né, relacionado à saúde mental? Eu diria que eu iria um pouquinho mais longe. Eu diria que não é somente a pós-graduação, é a universidade como um todo, diante da sua importância, né? No nosso caso, do nosso grupo, particularidade é que nós também atuamos na pós-graduação e isso também aparece para a gente. Então, a nossa experiência com o tema ele emerge da nossa prática profissional, como professores, como orientadores na pós-graduação. Ela se junta com as evidências empíricas que a gente vai levantando através das nossas pesquisas e uma série de membros do nosso grupo que estão estudando essa temática, tem também uma experiência clínica e recebe o relato de jovens adultos de sofrimento agravado, né, por estar na universidade, né, como os desafios que são postos por estar na universidade produzem agravos de saúde mental. E no caso da pós-graduação, ela se configura como um ambiente muito próprio, muito específico, muito característico. Então isso vem e desperta a atenção da gente sobre esse olhar e principalmente pelo fato de que se as pessoas estão nesta organização, e aí vamos chamar assim, organização universidade, organização programa de pós-graduação em saúde mental, ainda que elas possam eventualmente ter chegado com prévia, no momento que elas entram, elas estão sob nossa responsabilidade de alguma forma, então nós temos dever e responsabilidade para com elas também. Então, não estou dizendo que a gente vai fazer terapia para as pessoas, não é isso. Não. Mas nós precisamos de clientes que não agravem quadros existentes ou não sejam eles mesmos gatilhos para o surgimento, para a emergência de condições específicas. Então, é isso. Então, a pós-graduação, né, principalmente pelo que ela coloca em termos de uma produção intelectual própria, né, essa coisa de você ser levado chamado o tempo todo a refletir sobre o seu trabalho, ter seu trabalho o tempo todo escrutinizado, avaliado, discutido, debatido. Isso gera um clima, muitas vezes, de tensão e pessoas têm capacidades e competências individuais muito específicas para lidar com isso, muito próprias para lidar com isso. Então, essas coisas fazem com que a gente se volte para esse tema. E eu posso dizer que o Adriano também tem um olhar muito próximo à gestão, né? Porque você trabalha na gestão aí na UFBA, nas universidades, e ele teve essa ideia de que nós fizéssemos, né, da gente fazer uma cartilha sobre saúde mental na pós-graduação, que é um material técnico. E eu quero que você conte para nós, assim, como é que você pensa que essa cartilha pode contribuir com os programas, com os pós-graduandos? Evelyn, a ideia da cartilha, ela vem, pelo menos quando a gente começar, a gente vem também um pouco influenciado pelas cartilhas do Conselho Federal de Psicologia, né? Eu tive a oportunidade de participar da Comissão de Inteligência Artificial da gestão passada do Conselho Federal e nós produzimos 2 cartilhas para orientar profissionais e o uso da inteligência artificial em relação aos cuidados que se devem ter com o uso da inteligência artificial, especificamente a questão do chatbot, né, e o impacto sobre a saúde mental.
Então, isso deixou um pouco esse formato visível. Percebe que no dia a dia, quando a gente está normalmente envolvido com as atividades do cotidiano da pós-graduação, a gente pensa muito numa produção bibliográfica, no sentido de mais voltada para a coisa da produção do artigo, do capítulo, que muitas vezes será lido por colegas nossos, por pessoas que são da nossa área. E às vezes a gente dá pouca atenção a isso que a gente está fazendo exatamente aqui agora, que é uma atividade, vamos dizer assim, de disseminação, de falar sobre os temas que a gente, de tentar explicar isso numa linguagem mais simples, de trazer esses elementos para uma compreensão mais ampla. Então, esse trabalho da cartilha de inteligência artificial, no meu caso, me despertou um pouco para isso. E aí, quando a gente olhava para o tema que a gente vinha trabalhando, já havia uma preocupação há algum tempo de dizer o que a gente pode, com base nas informações que nós temos de uma atividade prática na universidade, né? Como é que a gente pode usar esse conhecimento para incidir sobre a realidade e alterar ela de alguma forma? Que, em última análise, é o que a gente quer com o conhecimento científico. Então, daí vieram algumas. Uma delas é uma atividade de extensão, que a gente está aí pensando como é que a gente organiza isso para o segundo semestre. A gente, uma hora dessa, pode conversar isso um pouco mais em detalhe, mas está indo um pouco no campo das ideias. E a outra foi falar de uma coisa que, para a gente, na psicologia, pode parecer óbvia. Mas, quando a gente olha para outros programas de pós-graduação, não é tão óbvio assim. Né? Então, a cartilha ela tem muito essa cara de ser uma coisa que a gente, a partir do olhar da psicologia, tenta para uma comunidade mais ampla. A gente começou como uma cartilha voltada para a psicologia, né? Aí depois a coisa tomou um caráter um pouco mais geral. E a ideia é que diversas áreas, diversos programas, professores, estudantes possam olhar e dizer: olha, isso é uma coisa importante, nós não tínhamos nos tocado, nós não havíamos pensado que isso podia ser feito. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena dar o exemplo daqui, né, Adriano? Que nós apresentamos experimentalmente a cartilha para os alunos. E os que estão participando do núcleo de formação do programa, os alunos mesmos sugeriram que a cartilha fosse adotada e que fosse divulgada entre eles durante os anos, né? Então, isso é uma prova da necessidade desse material, e eu aproveito para te perguntar, essa pressão, né, que você inicialmente começou a descrever da pós-graduação, desse momento, ela se modifica? Ela tem, vamos dizer, faz diferença quando eu entro, quando eu estou no meio do curso, quando eu estou saindo, que eu estou às vésperas de defender? Como é que você olha para isso? Quando a gente está envolvido em algum... Quando a gente entra, a pós-graduação ela deve ser entendida como um momento, né, processual. Você está chegando, vamos dizer, no mestrado, você vem de uma experiência de graduação que se organiza de uma determinada maneira. Então, a chegada, ela tem uma característica muito própria de novidade. Você está sendo apresentado para algo que você nunca viu exatamente organizado daquela forma, e você tem um volume grande de leitura, e você precisa dar conta das suas próprias leituras. Então, a chegada tem uma característica muito peculiar, muito própria, e estressores muito particulares. Aí o tempo vai passando, esse contato inicial, você vai normalizando, você vai entendendo ele um pouco melhor. Você tem um período no meio onde você já domina o trabalho, está seguindo, e você volta a ter aí um terceiro momento mais para o final do curso, quando começam os seminários de qualificação, quando você começa a ter que apresentar em congresso, os prazos vão chegando, você vai sendo cobrado, e aí novos conjuntos de estressores. No final das contas é um pouco isso, cada etapa tem características particulares, e essas características afetam as pessoas de diversas formas.
ou de formas distintas. E distintas pessoas têm formas de lidar com isso. O que eu acho legal da cartilha que a gente produziu é o fato de que ela não... O olhar sobre a saúde mental não é o olhar sobre o indivíduo exatamente, mas sobre esse contexto no qual ele está inserido, esse contexto organizacional, como é organizado, como as ações de suporte estão postas, como a relação com colegas e professores se estrutura, o papel do grupo de pesquisa como fatores protetivos, por exemplo. Então, eu acho que isso é legal, não é você, seu problema de saúde mental é seu, a culpa é sua, adoecido. Não, tem um olhar aí contextual que eu acho que é interessante e que eu acho que é o grande barato. E também ela foi feita de modo que ela possa ser usada em qualquer tipo de programa, né? Ela não se dirige ao programa de pós da Dom Bosco, não é ao programa de pós da UFBA, de pós da Católica de Angola, nem da de Feira. Nem é somente para psicologia, como eu disse. Ela tem essa perspectiva de ser uma coisa mais ampla, mais geral. Inclusive, eu lembro que quando a gente começou a discutir, o professor João Saveia, da Católica de Angola, disse, vamos fazer de forma que a gente possa usar fazer pequenas adaptações de linguagem que a gente possa utilizar essa cartela aqui no programa em Luanda. Então, é isso. Já começamos assim, com essa perspectiva, e eu acho que ficou um produto bem legal. Eu acho que ficou um produto legal. E com tantas questões e tantos fatores, né, eu acho que vale a pena a gente sinalizar que agora a doutora Daiane Bentivi também vai falar um pouco da parentalidade, né, da questão de gênero, com toda essa situação. E ela está bem apropriada para falar disso. Com certeza. Está com 2 filhos pequenos envolvidos aí nesse processo. Ela tem não só conhecimento teórico, mas experiência prática aí suficiente para falar muito bem disso. Adriano, caminhando para o final, eu quero te agradecer, mas também quero perguntar se você tem alguma mensagem, né, especial, se você quer deixar alguma mensagem aí aos programas, porque eu sei que você também é avaliador dos programas, aos alunos, às universidades. Parece o que a gente... Quando você falou, eu tinha pensado em fazer uma fala. Veio da cabeça a primeira coisa, uma fala mais teórica, mais assim. Mas pensando um pouco no cotidiano, nas coisas que a gente tem visto e vivido, o mundo anda muito tranquilo, as pessoas estão... Tranquila para usar uma palavra muito suave. As coisas, o mundo ao nosso redor parece completamente desorganizado, né? A insegurança, as dificuldades de inserção no mundo do trabalho que afetam de maneira particular os nossos estudantes, essa polarização que a gente vive no contexto social, isso tudo nos afeta, né? Então, esse contexto desalinhado, com certeza produz impacto sobre os indivíduos, e isso ajuda a entender um pouco como é que as pessoas entram na pós-graduação. Mas a pós-graduação deveria ser um lugar de produção de debate, de produção de ideia, de produção de conhecimento. Não deveria ser um lugar de sofrimento. Fazer pesquisa deveria ser uma coisa prazerosa, ter o prazer da descoberta, o prazer do aprendizado, o prazer do conhecimento. Conviver com colegas e professores deveria trazer essa alegria do encontro. E eu acho que, às vezes, a gente se perde um pouco nisso, né? Em função do que a gente tem vivido, desse mundo tumultuado, das pressões de avaliação, eu acho que a gente, às vezes, se perde e isso acaba produzindo adoecimento. E não precisa ser assim, entendeu? E aí eu posso dizer com muita tranquilidade que esse conal, essa coisa que faz com que a gente tenha se encontrado, por exemplo. Nós nos conhecemos nesse convívio, não foi exatamente na pós-graduação, mas foi no mundo da universidade,
Você aí no Mato Grosso do Sul, eu na Bahia, e a gente se encontra, começa a trabalhar junto e vai desenvolvendo aí uma amizade que vai se mantendo ao longo do tempo, a despeito da distância. E eu acho que é isso, eu acho que é um pouco isso que a gente devia olhar, né, para a pós-graduação, deveria olhar para a universidade, porque eu acho que é esse o papel da gente. Então, a cartilha é para ajudar a gente, talvez, a se reencontrar, ou talvez a gente não se perder tanto pelo meio do caminho. Eu acho que é isso. Achei lindo essa última fala, viu? Para a gente se reencontrar. É por isso que são horizontes, né? Novos horizontes. Horizontes de Novos encontros e horizontes, desencontros. Acho que a Na universidade verdade, novos horizontes. a universidade é bem um espaço para isso, né, Adriano? Horizontes, né? Porque o horizonte é aquela coisa que a gente olha para frente, vê lá e a gente está buscando como ideal, como um projeto, como um futuro. Não é um ponto de chegada, mas é uma linha que nos guia. Então é isso, vamos andando para frente, vamos tentar construir um mundo um pouco melhor e vamos junto nessa. Então, mais uma vez, quero agradecer o professor Adriano, que esteve conosco até o momento, e chamar a doutora Daiane Bem-TV para a gente continuar essa conversa falando da parentalidade na pós-graduação. Então, doutora Daiane, que para nós é Dai, eu queria que você se apresentasse, né, da forma como você achar melhor, para a gente continuar essa conversa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Eu sou mãe da Beatriz e do Antônio, sou psicóloga organizacional do trabalho e faço pesquisas hoje sobre as mudanças no mundo do trabalho e, mais especificamente, hoje venho falando muito, né, sobre maternidade e carreira. Eu venho acompanhando as coisas que Dai posta. São bem interessantes. E aí eu queria fazer minha audiodescrição também. Eu sou branca, de cabelos castanhos escuros, estou com um batom vermelho e uma blusa marrom. Obrigada, Dai. Essa é uma questão importante, né? A gente discute tanto a inclusão e muitas vezes acaba se esquecendo na rotina do dia a dia. E acho que isso tem a ver também com a nossa pauta, né? O Adriano estava dizendo do quanto é multifatorial a questão da saúde mental, do que significa esse ambiente da pós-graduação, das pressões naturais que a gente tem. E como é que é quando acontece de, no meio de tudo isso, dessa montanha russa, né, que acaba provocando na vida da gente, ou pelo menos intensificando, existe uma mulher que engravida, ou uma mulher que adota uma criança, né? Ou até a parentalidade é pensar também de um homem que tem um filho novo ou que adota. Como é que existe diferença? Como é que você olha para isso, Dai? Eu costumo dizer que a pós-graduação hoje, né, ela está desenhada para uma pessoa real, ou para o homem, né, mais especificamente. Por quê? Porque ela segue uma linearidade e uma necessidade que muitas das vezes mulheres não conseguem abarcar. Então, todo mundo que já passou aí para o mestrado, um doutorado, ou que está vivendo isso, sabe que a pós-graduação ela requer 100% de sua disponibilidade. Ela requer uma produção linear e contínua, onde você é compelido, né? Você é exigido que você tenha produções todo o tempo, que você esteja escrevendo todo o tempo, que você esteja lendo todo o tempo, indo para eventos todo o tempo. E nessa necessidade de disponibilidade total, tem também uma ausência de interrupções significativas. Então, eu lembro que quando eu fazia mestrado ou doutorado, e eu saía para jantar com minha família, eu já sentia aquela culpa, aquela coisa de, meu Deus, eu devia estar escrevendo, eu devia estar lendo o artigo, e estou aqui comendo com a minha família, né?
Então, e essa lógica da disponibilidade total, ela entra em colapso quando uma pós-graduanda engravida, né? Porque a maternidade, ela sim exige uma disponibilidade praticamente total, principalmente nos primeiros meses de vida de um neném. E aí tem um colapso desse modelo, o modelo irreal, né, da pós-graduação, ou o modelo voltado para uma estrutura de vida, onde você tem essa disponibilidade total, e a maternidade, que exige da mulher que ela tenha outro centro da vida dela por um momento específico, que é quando esse bebê vem, né? E aí não o ponto que a gente tem que ter em mente é que não se trata de um caso isolado, né? Porque a gente percebe que mulheres que estão nesse estágio de mestrado, doutorado, no momento, né, da vida onde elas estão biologicamente prontas para ser mãe, e socialmente também prontas para ser mãe. E aí é mais ou menos nesse momento onde vem esse dilema. Acho que a Dai traz questões que são muito importantes, né? E entendo também a ausência de políticas que acolham, né, essas pessoas. Quando a gente olha para os dados de saúde mental, as pessoas que são mais afastadas, né, predominantemente são as mulheres. E aí, Dai, entendendo essa pauta, né, da parentalidade como uma dimensão importante, como é que você entende que a cartilha pode contribuir com a pós-graduação, com as universidades, com as pessoas que se encontram nessa situação? Então, a cartilha, ela traz uma reflexão coletiva sobre esse momento. Eu lembro que quando eu engravidei, né, eu levei um susto, porque eu estava grávida, e aí uma pesquisadora sênior olhou para mim e disse assim: eu ia até te convidar para participar de uma pesquisa grande, mas eu lembrei que você está grávida. E aí, eu sei como é estar grávida e ter neném, sei que o seu foco de pesquisa você vai deixar de ter esse foco. E aí, aquilo foi um impacto na minha vida, né? E aí eu saí correndo na gravidez. Eu não vivi a minha gravidez e os primeiros meses da vida. Eu não dei atenção absoluta àquele momento, porque eu estava correndo com medo desse gap temporal que ia chegar no meu currículo Lattes, né? E aí é esse o ponto. A cartilha, ela ela abraça essas mães que estão sendo estudantes na graduação, porque elas dizem assim: a questão não é com você, não é um caso isolado. É um conflito estrutural, inegável dentro desse sistema. Então, tira daquela mulher essa pressão de que é ela que não consegue manter a produtividade, é ela que não consegue terminar de escrever a dissertação ou a tese, é ela que não consegue ir para congresso, é ela que não consegue terminar de escrever o artigo. Por quê? Porque a estrutura precisa dar apoio para ela, precisa compreender esse momento que ela está passando e dar apoio. E aí isso impacta diretamente na saúde mental dessa mulher. E aí é por isso que essa é a grande importância dessa cartilha. E aí é por isso que quando a gente estava escrevendo a cartilha de saúde mental, a gente pensou, não, tem que ter um capítulo que fale especificamente sobre isso, porque já é um ambiente adoecedor, já é um ambiente estressor, na verdade, né? Não é adoecedor, é um ambiente estressor, e que com esse atravessamento da maternidade, ele se torna, por vezes, insustentável para aquela mulher. Então, pensar em inserir esse tema dentro da cartilha é trazer estratégias estruturais para que os programas de pós-graduação,
os alunos de graduação que têm colegas que estão sendo mãe no momento, estão grávidas, um bebê ou criança pequena, os próprios professores, docentes, eles possam refletir sobre o impacto da maternidade para a produtividade dessa aluna de mestrado e pós, e que como que eles podem pensar estratégias para diminuir esse impacto na saúde mental dessa mulher. Olha, enquanto você falava, eu pensava, né? Isso é tão específico, são tantas especificidades, e com a Adriana a gente estava falando um pouco desse ambiente da universidade, o quanto a universidade precisa ser um espaço acolhedor, né? E se não for no mundo da ciência se discutir isso, aprover essas estratégias que você acabou de citar, aonde é que nós vamos encontrar isso, né? A gente fala tanto de diversidade, inclusão. Então, diferenças temos muitas, mas incluímos. Eu lembrei, enquanto você falava, de uma colega que ela disse que passou no doutorado, a primeira coisa que o orientador falou para ela é: você não vai engravidar, né? Então, assim, parece, e na sua realidade também, tudo isso já é anunciado, viu? Se você engravidar, você vai passar por isso. Dai, eu quero te agradecer demais. Quero saber se Só você... uma parte que ela é bem emblemática, que é exatamente isso, né? A expectativa institucional dentro da pós-graduação é que o aluno ou a aluna, eles tenham uma gestão individual do seu processo, né? E a gente Perfeito. sabe que essa gestão individual do seu tempo, você que tem que saber que você tem que correr no prazo, você tem que saber que você tem que correr, buscar uma revista científica, você que tem que saber, que é claro, traz o protagonismo dessa aluna e desse aluno, mas também invisibiliza as distintas realidades estruturais de cada pessoa. Então, invisibiliza a questão de raça, invisibiliza a questão das vulnerabilidades sociais, Perfeito. e nesse mesmo momento invisibiliza a questão de gênero, e aí que está atravessada pela maternidade, especificamente, que a gente está falando. Então, a falta de acesso à creche para essa aluna, a falta de rede de apoio, a falta de renda, porque muitas delas estão vivendo com a bolsa que já é limitada, né? É um recurso limitado tanto em quantidade, que não é um valor grande, que hoje é pago no país, e também em tempo, né? E aí vale a pena falar do projeto Aurora, da CAPES, que surgiu agora, e que dá a essa mãe uma extensão, tanto nos prazos quanto na licença, né, no valor da bolsa, para que a gente possa equalizar a gestão individual dessa mulher, que de fato ela é protagonista no processo de aprendizagem, né, de formação, né, acadêmica dela, mas também que essa realidade, a estrutura traga formas para ela lidar. Perfeito. Dai, eu quero te agradecer demais e também saber qual que é a sua última mensagem, né? Porque eu já vou chamar o nosso colega, o Dr. João Saveia. Mas qual é o recado que você deixa para o nosso público? Eu queria muito agradecer aí o convite, é muito bom. Eu vejo aí só gente incrível participando desse podcast da UCTB, e aí eu estava esperando, é que alguém ia me chamar desse hall da fama. Quando você mesmo fiquei super feliz, me arrumei, consegui uma rede de apoio para ficar com o Tonton para poder vir. Mas eu acho que a reflexão que fica é que tipo de ciência que a gente está querendo construir no nosso país, né? É uma ciência que ela é uma ciência forte, mas é uma ciência que adoece, é uma ciência que tem produção significativa, mas é uma ciência que é assimétrica, onde só tem homens brancos de classe média produzindo conhecimento, ou é uma ciência para todos, né? E aí, que ciência a gente quer produzir no nosso país e quem consegue permanecer nesse processo hoje?
Então, acho que são essas duas perguntas que a gente tem que fazer, tem que refletir sobre a pós-graduação hoje, sobre como que os microprocessos dentro da pós-graduação são estruturados e como que a gente pode repensá-los e mudá-los para que a produção científica ela seja de impacto para a sociedade, mas que ela também impacte positivamente a vida de quem está produzindo, dos trabalhadores e trabalhadoras que estão produzindo. É isso. Olha, nós encerramos com essa reflexão, que eu acho que ela vale para todos nós, da doutora Daiane. E agora nós vamos chamar o doutor João Saveia para conversar um pouco conosco. João, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o João Saveia? Muito obrigado, Evelyn. O João Saveia é doutor em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, é docente da Universidade Católica de Angola, onde também ocupo o cargo de diretor do Gabinete de Avaliação e Gestão da Qualidade e faço parte do grupo de pesquisa Horizonte. Ai, que bom, né, João? Que bom ter você aqui com a gente. João, a conversa que eu tive com o Adriano e com o Dai foram muito interessantes, né? O Adriano colocou um pouco os objetivos do nosso grupo, da cartilha, deu uma visão bem ampla sobre a universidade, né, como uma organização. Dai falou um pouco dessa interseccionalidade, né, das diferenças, da necessidade da gente acolher e incluir. E eu queria perguntar para você, como é que você entende que esse material que nós produzimos, essa cartilha, pode contribuir nessa relação, né? Especialmente com os orientadores dos programas de pós-graduação? Olha, Evelyn, na verdade a cartilha ela é muito rica porque acaba por abordar vários aspectos, dentre eles essa relação entre o orientador e o orientando, que acaba sendo um fator estrutural de proteção. Não que o orientador será o protetor do orientado, não é isso. Mas, na verdade, a qualidade da relação que se vai estabelecer entre o orientador e o orientando, não é? Isso sim é que acaba sendo um dos fatores de proteção, não é? E uma das grandes experiências na pós-graduação. Você fala muito dessa integridade, né, acadêmica, que acaba sendo um fator de proteção para o orientando e para o orientador. João, vou te perguntar, você entende que a saúde mental é uma questão, né? Você ocupa também, assim como Adriano, cargos de gestão. Como é que você vê que no ambiente universitário a saúde mental e trabalho, saúde mental e formação pode e deve ser contemplada? Olha, pode e deve ser contemplada porque alguns estudos já realizados, quer seja aí na UFBA, como também na Universidade Católica de Angola, e olha que realizamos inclusive em parceria, não é? Os resultados mostraram que a qualidade de integração ao ensino superior acaba impactando a saúde mental dos estudantes. Não é? Então, é importante de todo olhar para essas questões. E quando nós paramos para pensar nesses aspectos, é justamente aí também que nós incluímos no processo de integração à universidade e no caso da pós-graduação, é aí que nós incluímos a figura do orientador, não é? Porque joga um papel importante e acaba tendo aqui um envolvimento em múltiplas dimensões, né? Podemos falar desta forma. Nós podemos falar da dimensão técnica, não é? Podemos falar da dimensão formativa, podemos falar, inclusive, da dimensão relacional, né? Porque são duas dimensões fundamentais
onde o orientador joga um papel muito importante. Não sei se a Evelyn gostaria que eu falasse de cada uma delas. Posso falar? Pode Seria um falar, prazer muito grande. pode falar. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Evelyn. Eu falei aqui de 3 dimensões que são fundamentais nessa relação entre orientador e orientado, não é? Então, o que acontece nestas 3 dimensões? Olhando para a dimensão técnica, nós falamos essencialmente daqueles aspectos diretamente relacionados com o projeto de pesquisa, não é? Com o projeto que o Perfeito. orientando irá realizar durante o percurso formativo. E aqui nós estamos a falar desde a definição do problema, a delimitação metodológica, ou seja, o desenho metodológico, não é? Mas falamos também da supervisão analítica e da avaliação da qualidade científica. Isso por quê? Porque o estudante está a sair da graduação, não está preparado ainda para o ambiente da pós-graduação, para o desenvolvimento de uma dissertação ou de uma tese, no caso do doutoramento, e então, de facto, precisa deste acompanhamento no que diz respeito à parte mais técnica. Mas também, não é, temos a dimensão formativa, porque ele não está na pós-graduação apenas para escrever uma dissertação ou uma tese, mas está lá também por questões formativas. E aí nós falamos especificamente das questões que estão relacionadas ao desenvolvimento profissional e muitas vezes até o desenvolvimento do próprio estudante, o desenvolvimento individual. E aqui especificamente falamos da importância que o orientador desempenha para incentivar a autonomia intelectual do estudante, por exemplo, não é? Para inserir o estudante na comunidade científica, seja com a produção de artigos, a participação em congressos e outros eventos científicos, mas também, e uma questão fundamental, que tem a ver com a formação em termos éticos. Nós trabalhamos com seres humanos e a questão ética é essencial e é de todo importante que o orientador tenha um papel nisso também. E depois temos a terceira e a última dimensão que eu fiz referência, tem a ver com a dimensão relacional, não é? Aqui o que é que nós temos? A comunicação, por exemplo, e principalmente o feedback que deve existir do orientador para o orientando. Mas também a comunicação clara, que deve existir, as dificuldades que encontra, tudo isso do orientador, do orientando, melhor dizendo, para o orientador, certo? O outro aspecto desse relacionamento, e não menos importante, tem a ver com o reconhecimento. É importante que o orientador reconheça o trabalho que o orientando vai desenvolver. Há aqueles orientadores que, infelizmente, destroem tudo o que o orientando faz, como se não valesse nada. Não é à toa que muitos orientandos até acabam, no meio do processo, desistindo, outros mudando de orientador, justamente porque não se consegue construir uma boa relação, não é? Um relacionamento que traga depois a confiança mútua. Eu tenho o prazer de dizer que construí um bom relacionamento com o meu orientador e com o meu co-orientador, que no caso, inclusive, foi o Adriano, co-orientador, e o Virgílio, o orientador, de tal forma que criamos uma confiança que estamos juntos até hoje no grupo de pesquisa, depois de 13 anos. Então, é só para ver como esta relação não foi profícua, de alguma forma funcionou como uma proteção, porque eu vinha de uma outra realidade, a realidade angolana, e caí ali na UFBA, não é? E então
este relacionamento foi de todo importante e continuamos juntos até hoje. Claro, construímos esta confiança e sempre houve entre nós, e aqui é um outro aspecto importante, não é? A clareza das expectativas, né? Clareza das expectativas. Tanto o orientador deve deixar claro quais são as expectativas, inclusive as expectativas da universidade, e nós também apresentarmos as nossas expectativas. É claro, Evelyn, que uma falha nesses aspectos acaba por impactar a saúde do estudante, não é? Acaba trazendo ansiedade, muitas vezes frustração, quando encontramos orientadores que não reconhecem o trabalho, não é? Apenas acham que tudo está negativo, o feedback não é o que deve existir, não é? Então, sem sombra de dúvidas, esses aspectos precisam de ser considerados. Olha, João, adorei te ouvir, porque acho que você deu uma aula de como a cartilha pode instrumentalizar os orientadores, de como a psicologia organizacional pode e deve ser aplicada nesses contextos, porque o Adriano começou falando exatamente da universidade como uma organização de trabalho, e também como é que os. é, Perdi o que eu ia falar, deixa eu só voltar. Eu ia dizer o seguinte: como que as pessoas entendem que o fato de eu ser doutor ou orientador significa que eu já entenda de determinadas questões. Nós não somos preparados para esse lugar, né? Nós não somos preparados para esse papel. Ninguém fala sobre essa questão da comunicação adequada, do feedback, da relação, da definição de expectativa, que é o que acaba por estruturar o contrato psicológico das partes, né? Então, não é porque eu sou doutor, porque eu sou orientador, orientadora, que eu estou preparado para isso. Então, na sua posição, assim, a gente caminhando para o final, como é que você pensa que as universidades também, estruturalmente, podem investir nisso? Olha, eu aqui vejo o papel não apenas da universidade e volto a focar no orientador, não é? Porque é fundamental, um dos aspectos, inclusive, já trouxe aqui, é fundamental que as expectativas sejam bem explícitas. A universidade precisa deixar claro quais são as expectativas que tem em relação ao estudante da pós-graduação, e isso deve ser reforçado pelo orientador. É importante também que sejam definidas reuniões constantes, e isso deve constar, inclusive, no regulamento da pós-graduação, e o orientador marcar essas reuniões com frequência, não é, com o orientando, e com pautas bem definidas, certo? Para que não se perca tempo e para que se possa fazer um acompanhamento regular daquilo que são as decisões que são tomadas no processo de orientação. É importante que haja feedback claro, não é? E isso também a cartilha traz, não é? Como um dos aspectos que acaba sendo protetor, o reconhecimento dos avanços, o estímulo à autonomia progressiva, e isso nós conseguimos, Evelyn, inclusive com os seminários de qualificação, não é? Onde nós somos, o estudante é incentivado a apresentar o seu trabalho, não é? O andamento do seu trabalho, e vamos recebendo este feedback que de alguma forma funciona já também como um suporte, quando nós começamos a perceber que afinal temos um norte, que estamos a caminhar, e aí não temos só o papel do orientador, mas temos o papel de toda a comissão, de todo o júri, não é? Que a universidade, o programa, acaba constituindo, certo? E aqui um aspecto que eu gostaria mesmo de trazer também, Evelyn, e até para terminar, se for assim o caso, creio que já estamos há algum tempo, era só para dizer que a orientação, ela quando é eficaz, ela acaba por sustentar a autonomia do estudante, não é? Acaba por fortalecer a competência
do próprio estudante, porque traz questões de orientações técnicas, mas também orientações teóricas consistentes, acaba por construir dar alguma segurança, não é, ao estudante e promove o pertencimento. Aqui temos mais um papel do orientador, mas também da universidade como um todo, não é? Isso aqui é fundamental. Agora, falamos muito do orientador e eu gostaria também de terminar com algumas questões ligadas ao orientando, principalmente ser ele o responsável por segurar a vida nas próprias mãos, o seu projeto nas próprias mãos, não é? E eu digo sempre, às vezes até os meus orientandos, o orientador tem tanta coisa que tem que ser o orientando muitas vezes a ir atrás, não é? E então, as reuniões, o orientando deve levar sempre uma pauta prévia, não é? Apresentar os avanços da pesquisa, para que possa também, de alguma forma, estar aí e ajudar, não é, o orientador, fazer o registro das decisões. Isso para quê? Para que nas reuniões subsequentes tudo possa estar bem alinhado, saber-se onde parou, quais foram as orientações e por onde devem caminhar. Olha, João, quero te agradecer demais. Dizer que a gente teve uma aula aqui de como a psicologia organizacional e do trabalho pode contribuir com essa relação. Então, quando a gente olha para esse contexto, olha para esse cenário, e aí você vai falar de políticas, né, de uma sistemática, de uma transparência na comunicação, de uma coerência sistêmica, né? Então, enquanto você falava, eu pensava muito nisso. Às vezes, uma coisa é dita, outra é feita, né? Então, o quanto isso dá suporte e subsídio para a autorregulação da aprendizagem e para o desenvolvimento das pessoas. Quando as pessoas perguntam assim, você faz o quê? Eu falo, eu sou psicólogo organizacional e do trabalho. Mas o que você faz? Falo, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu entendo que você deu uma aula sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento dessa organização, né, a partir de uma política clara, de uma sistemática, de uma coerência, de processos de gestão bem claros e definidos. Então, quero te agradecer demais e falar que agora a gente chama a Rebeca, a quase doutoranda, né? Doutoranda Rebeca Barros, para falar um pouco sobre a saúde mental desse orientando. Obrigada, João. Obrigado, Evelyn. Até a próxima. Gente, então agora nós vamos falar com a Rebeca. Rebeca, que bom te ter aqui. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer te receber. Obrigada. Rebeca, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é você, Rebeca Barros? Primeiro, queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui contigo, Evelyn, com o pessoal de casa que está nos assistindo hoje. Então, eu sou Rebeca Barros, sou psicóloga, eu sou também doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia na Universidade Federal da Bahia. Sou pesquisadora na área de saúde mental de estudantes universitários. Olha, Rebeca, hoje a gente discutiu bastante, né, várias questões aqui. Falamos sobre a cartilha que esse grupo está lançando de saúde mental na pós-graduação. E assim, te dando um resumo do que já foi colocado, né? Adriano falou muito sobre o nosso olhar da psicologia organizacional e do trabalho para essa universidade, para essa pós-graduação. Daí falou muito da parentalidade, da inclusão, do acolhimento. João também discutiu o aspecto relacional e todos foram muito enfáticos em falar nos suportes, né? E a forma, inclusive, de gerenciar isso, essa forma sistêmica, de política. E você, como uma estudante, né, uma doutoranda voltada à saúde mental do estudante, eu queria te perguntar, e quando esse suporte falha? Né? Quando esse suporte não dá certo ou ele não existe nesse ambiente, o que tende a acontecer, Rebeca? Sim, infelizmente nem sempre a gente vai ter esse suporte
que seria ideal na pós-graduação, do orientador, dos colegas, do grupo de pesquisa. Então, neste momento, o estudante ele vai precisar estar atento a si. Então, esse momento é o momento do próprio estudante também ter esse olhar para si e falar, olha, eu preciso estar aqui refletindo sobre a minha saúde, especificamente sobre a minha saúde mental, e talvez se me falta esse suporte aqui, eu vou buscar fora, seja na família, amigos, profissionais. Então, quando a gente não tem esse apoio, quando as universidades ainda não estabeleceram este lugar de suporte mesmo, então a gente vai para fora da universidade e buscar redes de apoio, inclusive a rede pública de atendimento, né? Ô, Rebeca, você falou que esse estudante, né, esse acadêmico não, né, esse pós-graduando, no caso, tem que se perceber. Mas muitas pessoas desconhecem isso, né? Mostra para nós, diz um pouco de como identificar que alguma coisa não vai bem. Sim, isso é muito importante, Evelyn, porque nós precisamos estar atentos às reações, às respostas do nosso próprio corpo e da nossa própria mente. E também de quem está perto ali da gente, que às vezes a gente consegue também observar. Então, a saúde mental, ela vai dar sinais físicos e cognitivos, emocionais e relacionais. Então, vou falar um pouquinho sobre esses sinais, sintomas. Né? Então, na parte física, por exemplo, né, a gente tem aqueles sintomas da ansiedade, como taquicardia, falta de ar, insônia, sono fragmentado, um sono que não traz aquele vigor, o sono excessivo, aquela pessoa que está sempre com sono, irritabilidade, impaciência. Então, aí vem os sintomas cognitivos, esquecimento. Hoje a gente tem a mania de tudo falar assim, eu tô esquecida, foi por conta da Covid. Da Covid, Mas nem sempre é isso, né? Muitas vezes é fruto de ansiedade alta que está aumentando o esquecimento, aumentando a falta de atenção, né? A dificuldade de concentração. Então, esses são alguns sintomas físicos e mentais. Além disso, né? Dentro da vida universitária, da vida ali acadêmica, do pós-graduando, ele começa a sentir um desgaste mental muito grande. Então, muitas vezes ele não consegue focar nas suas atividades, ele começa a procrastinar demais, ele tem dificuldade de fazer escolhas mais assertivas, e isso também muitas vezes impacta na questão social, relacional. Então, muitas vezes isso vai se refletir no isolamento, no afastamento dos colegas, da família, começa a estar mais distantes. Alguns pós-graduandos já vivem um pouco esse isolamento por conta que eles mudam de cidade para fazer a pós-graduação, então às vezes já tem um isolamento da distância física da família, e diante de uma situação de saúde mental, ele pode se afastar ainda mais, se afastar do grupo de pesquisa, começar a se ausentar ali dos eventos da universidade, atrasar as entregas. Então, são alguns sinais que a gente pode perceber assim, pode ser que está acontecendo alguma coisa que precisa de mais atenção. E acho que você destacou uma questão interessante, né, Rebeca? Porque mesmo se auto-percebendo, mesmo identificando esses sintomas, muitas vezes as pessoas têm uma resistência, uma dificuldade em procurar ajuda, procurar suporte, mas faz toda a diferença o meu apoio social, né? Se a gente... deixa eu formular melhor isso. Se eu tenho... nos programas de pós-graduação, nas universidades, a saúde mental sendo discutida de uma forma aberta, isso gera um conhecimento aos meus pares,
né, que podem também fazer parte desse suporte ou até identificar questões que eu não tenha percebido, certo? Uhum. Sim, excelente, Evelyn, porque muitas vezes quem vai perceber é quem está de fora. Exato. Porque às vezes a gente vai se acostumando e normalizando essas coisas. Ah, faz parte, né? Aquela coisa. Ah, eu tô ansioso, mas é normal. É porque eu vou participar da quali. Então, quando essa ansiedade supera a normalidade, se torna algo que impacta a vida, o dia a dia, isso às vezes vai estar mais sendo mais percebido pelo orientador, pelo colega do grupo de pesquisa, que pela família às vezes, né? E se esse tema ele se torna um tema conversado dentro da pós-graduação, se há rodas de conversa, momentos para isso, o estudante, o colega, o professor, a equipe técnica vai estar mais atenta também a esses sinais e também vai estar talvez mais preparada para acolher e abordar essa temática ali com quem está sofrendo. Rebeca, o nosso tempo aqui é pequeno, né? Mas caminhando para o final, qual recado você deixaria, né, para as instituições universitárias, para os programas de pós-graduação, para as pessoas que estão nesse momento, né, fazendo mestrado, doutorado? Sim. Vou primeiro falar aqui para quem está organizando os programas, quem está na frente, para os docentes, para o colegiado, para quem está nesse papel mais organizacional, institucional. Nós precisamos tratar a saúde mental como algo prioritário nas nossas instituições de ensino, nos nossos programas de pós-graduação, porque é uma realidade. O estudante, o pós-graduando que tem mais saúde mental, ele vai conseguir alcançar seu potencial de uma forma mais leve, mais afetiva, com um processo bem mais direcionado. Então, ter mais saúde mental vai trazer mais produtividade, vai trazer um alcance maior nas nossas pesquisas. Então, investir em saúde mental é investir na qualidade da nossa pós-graduação no Brasil. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é para quem está nesse percurso, como eu, né? Quem está aí, seja no mestrado, no doutorado. Nós sabemos que é um percurso realmente desafiador, que vai ter momentos de sobrecarga, de ansiedade. A gente é colocado em muitas situações de avaliação. Então, é normal até um ponto a gente passar por algumas situações. Mas quando a gente olha para si e decide cuidar de si, da sua saúde mental, esse processo se torna um processo mais leve, se torna um processo mais agradável, com uma aprendizagem mais significativa. Então, talvez a vergonha, talvez os tabus, infelizmente ainda existem, talvez a necessidade de mostrar força, fazem com que muitas pessoas não busquem ajuda. Mas é tão importante tanto investirmos em bons hábitos que vão proteger a nossa saúde mental, quanto, se preciso, buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e também buscar ter uma rede de suporte, uma rede de apoio de outros colegas, de outras pessoas que já passaram ou que estão passando também por esse percurso. Então, cuide da sua saúde mental, porque isso vai te dar uma jornada acadêmica, uma jornada na pós-graduação muito melhor e mais significativa. Poxa, Rebeca, obrigada. Obrigada. E para encerrar o dia de hoje, eu queria dizer para vocês o seguinte: cuidar da saúde mental é investir no futuro da pesquisa. O recado da nossa cartilha de saúde mental na pós-graduação é esse:
né? A psicologia organizacional do trabalho instrumentaliza a organização, os grupos e os indivíduos a lidarem com essas situações, com tantos desafios que a gente tem pela frente do dia a dia. E o bem-estar das pessoas que estão lá à frente das pesquisas, ele é fundamental para a qualidade delas também. Então, esse é mais um podcast onde nós nos voltamos à apresentação do grupo de pesquisa Horizontes e dos seus líderes de pesquisa a partir de um trabalho técnico que já vai ser lançado. Então, logo, logo a nossa cartilha está aí e nós vamos poder apresentar para vocês. Tchau, tchau.